Ok, então vamos continuar com o nosso estudo da cohomologia de de Ham de variedades diferenciáveis. Então lembrem nossa fábrica, né? Que diz que sempre que temos uma sequência exata curta de complexos, então temos uma sequência exata longa em cohomologia, né? Eu coloquei agora cohomologia entre parênteses porque vai ficar mais claro na aula de hoje por quê, mas como eu falei, se vocês têm uma sequência exata, o dual da sequência também é exata. Então vocês podem aplicar esse mesmo teorema para o dual de uma sequência. E quando o índice sobe, né, no complexo, a gente diz que é um complexo de cocadeias, e quando desce, a gente diz que é um complexo de cadeias. Né? E aí não temos cohomologia e temos homologia. Né? Isso a gente vai dar um exemplo hoje disso. Né? Na verdade, vocês já conhecem, já vimos. Né? Muito bem, então vimos três cohomologias, né? Três casos onde se aplica esta fábrica. Né? Dois são imediatos, né? Saem redondinho, sem pensar, sem fazer uma conta. Né? Uma é a sequência clássica de Mayer-Vietoris, que diz como se relaciona, né? Ou como é uma sequência longa em cohomologia com dois abertos, a interseção e a união. E lembrem que ela saía simplesmente usando as inclusões. O pullback da inclusão de um aberto em outro dá uma aplicação entre as cohomologias. Né? Bom, essa cohomologia dá uma sequência longa, né? E é essa que está aqui. Para suportes compactos, né? Agora a gente pega formas com suporte compacto. Claro que isso só é interessante no caso de variedades não compactas. Né? E aí a gente o que pode fazer é, em vez de considerar o pullback das inclusões, considerar a extensão como zero de formas. Sim? Então, se temos uma forma com suporte num aberto, e esse aberto está contido em outro, eu simplesmente estendo essa forma como zero e eu tenho uma forma no aberto maior. Sim? Essa aplicação trivial também dá uma sequência exata curta entre os complexos da interseção, da união e da soma. Então, temos automaticamente uma sequência longa em cohomologia, Mayer-Vietoris com suporte compacto. Né? E aí fizemos uma a mais, né, que é Mayer-Vietoris para pares. Ou seja, temos uma variedade e uma subvariedade mergulhada compacta dentro. Tá? E aí vimos que as inclusões e as extensões por zero não funcionam em todas partes, mas podemos usar uma inclusão e uma extensão. Né? Então, por exemplo, aqui, né, se temos uma forma com suporte compacto no complemento de n, estendemos como zero e temos uma forma com suporte compacto em m. Claro que se é fechada, a extensão também é fechada. Sim? Então isso induz esta aplicação entre as cohomologias de suporte compacto. Por outra parte, aqui temos o pullback da inclusão. Né? Se temos I contida dentro de M, o pullback induz uma aplicação em cohomologia entre as formas com suporte compacto de M e as formas em N, que tem suporte compacto porque N é compacta. O problema que encontramos é que essa sequência não é exata. Né? Ou seja, se nós pegamos isto aqui, a extensão,
aqui pegamos o pullback de inclusão. Esta sequência não é exata. E como vimos, né, o problema é claro, né? A imagem desta função são as formas com suporte compacto em C, mas que se anulam numa vizinhança de N. ¿Sí? Por outro lado, o núcleo de esta são as formas com suporte compacto em M que se anulam em N, não numa vizinhança de N. Então isso não é exato. Mas a gente consertou. Né? A gente fez um truque que foi fazer um sanduíche, né, de N com vizinhanças, né, com cada uma com fecho compacto, de forma tal que N é um retrato dessas vizinhanças, isso graças a ser mergulhada. Né? E aí criamos um novo objeto, né, que são as classes de formas definidas numa vizinhança de N. ¿Sí? Então lembrem como era, né? Conseguimos uma sequência, né? V epsilon contido em V epsilon linha, se epsilon é menor que epsilon linha, todos contendo N, de forma tal que, de fato, assim, né? De forma tal que N é a interseção de todos os V epsilon. ¿Sí? E V epsilon, N é um retrato por deformação de todos os V epsilon, em particular, tem a mesma homologia. Para provar a existência, usamos o teorema Mergulle-Whitney. Mas tem uma maneira mais elegante de fazer isso, que é usando geometria riemanniana. Mais elegante e mais rápida de fazer isso. Mas vocês vão ver isso quando vejam geometria riemanniana. Então, lembrem que é importante que isso que está aqui tenha suporte compacto. Seja compacto. Não tem problema porque N é compacta, então as vizinhanças tubulares, os fechos de todas elas então, feito isso, nós geramos um novo complexo, o complexo das formas que se anulam, complexo das formas definidas numa vizinhança de N, e aí sim, com esse complexo, esta sequência vira exata. Então, o que precisamos fazer foi substituir isto por GK. Então, agora sim, essa é exata, e portanto temos a sequência longa em cohomologia correspondente, que é exatamente esta, mas aqui é a cohomologia do complexo G. ¿Sí? Mas aí observamos que a cohomologia do complexo G é isomorfa, como álgebra, a cohomologia de N. Então, podemos botar aqui a cohomologia de N. E a cohomologia é dada, o isomorfismo é dado pela inclusão. Então, realmente, aqui podemos considerar que temos a inclusão. Realmente. De fato, é a inclusão. O pullback de inclusão de N em M, esta é a aplicação entre essas cohomologias. ¿Sí? Então, foi isso que vimos na aula passada. Então, agora eu queria mostrar para vocês, usar isto para provar o teorema de Jordan. Mas primeiro precisamos um pouquinho sobre
winding numbers. Né? Então, o que é esse troço? Então, seja f de m em, aliás, seja m em r n mais 1, uma subvariedade mergulhada compacta, conexa e orientável. Tudo isso. Então, o que vocês podem fazer é o seguinte: vocês têm aqui a M dentro de Rn mais 1. Pensem em curvas no plano. Então, vocês podem fazer o seguinte: peguem um ponto qualquer, P, que não esteja em M. Sim? Então, se P não está em M, então, claro, como M é compacta, existe uma bolinha ao redor de P que não intersecta M. Sim? Então, peguem essa bolinha. Sim? Então, existe epsilon maior que zero, tal que a bola de raio epsilon centrada em P, interseção M, é vazia. De fato, posso pegar o fecho. Sim? Muito bem, então temos esse n-1, o bordo da bola de raio epsilon centrada em P. Isso aqui é uma esferinha de raio epsilon. Sim? Vou omitir o epsilon porque é totalmente irrelevante. Então agora eu faço a seguinte função. Para cada ponto, faço a retração de Rn-1 menos P para a esferinha. Então aqui está P, aqui está a nossa esferinha Sn-1. Então, temos agora a retração de Rn mais 1, aqui é N, né? Aqui é N. Isso é uma bola aberta. Temos então a retração de Rn mais 1 sem o P para a Sn, uma retração. Sim, retração por deformação. Uma retração por deformação forte, de fato. Bom, o que eu posso fazer agora é pegar R e restringir a M. Temos então G, que é R restrita a M, uma aplicação de M em Sn. Sim? Essa aplicação depende de P e depende de epsilon. Claro. Mas observem que Sn é uma variedade compacta, conexa e orientável. M é compacta, conexa e orientável. Então existe o grau da G. Sim? Então, eu posso calcular o grau da G. Esse número é chamado o winding number de M em P. Então definimos isto como o grau da G.
Então, vocês, para variar, podem reclamar, né? Porque isso depende de epsilon, a priori. Mas não depende, ¿sí? Porque são homotópicas as, né? Se eu faço epsilon maior ou menor, eu tenho funções G homotópicas. Então, na verdade, não depende, né? Esse W não depende de epsilon. Mas, dentro da bola de raio epsilon, todos os pontos têm o mesmo winding number que P. ¿Sí? Pelo mesmo motivo, porque me mover aqui, mover P, vai me dar coisas homotópicas. ¿Sí? É só arrastar a bolinha. ¿Sí? Então, todas essas são coisas homotópicas. E temos isso. Certo? De fato, o que isto diz é que, se vocês pensam um pouco, isto o que diz é que W é constante nas componentes conexas de M menos N. De fato, isso que está aqui implica que W é constante em cada componente conexa de M de eje N mais 1 W detecta as componentes conexas, né? Mais ou menos. Vamos ver que realmente detecta. Essa quantidade é uma das quantidades mais importantes no estudo das curvas planas. Uma observação é que a gente não usou que fosse mergulhada, né? Se a curva é imersa, vocês têm o mesmo. O importante é que seja compacta para poder definir, para que isto faça sentido e poder definir as coisas, né? Depois, para definir W, precisam que seja conexa e orientável, mas não usamos mergulhada. A curva imersa funciona também. Muito bem. Isso é o winding number. Agora, observem o seguinte. Vamos pegar um ponto em M e considerar duas bolinhas em lados contrários. ¿Sí? Então, ou seja, temos M que vem assim, né? Esta é M, aqui eu desenhei imersa. Vamos tirar mergulhada, porque não precisa. Então aqui podemos ter qualquer imersão de uma variedade compacta, conexa e orientada. Muito bem. Agora vamos pegar o bordo, né? E façam um zoom aqui, né? Então o que vocês têm é isso. Estou pegando este pedacinho e ampliando. ¿Sí? Então, aqui vamos colocar uma bolinha de raio epsilon. P. E aqui uma bolinha de raio epsilon ao redor de quê? ¿Sí? Então, eu afirmo que W em P e W em Q são diferentes. ¿Sí? Mas elas diferem em 1. Eu não posso dizer se é mais 1 ou menos 1 por causa da orientabilidade. Depende da orientabilidade. Mas o que sim podemos ver é que é mais ou menos 1.
Certo? Então, o que eu fiz aqui foi um zoom aqui. E temos, então, esta situação. Então, eu afirmo que nessa situação, W em P é mais W em Q mais ou menos 1. Por quê? Bom, lembrem o teorema que nós provamos sobre o grau, né? O grau, como é que a gente calcula? O grau, a gente pegava um ponto, um valor regular da G, um X aqui, que seja um valor regular. Pegávamos a pré-imagem, que como M compacta é um número finito de pontos. Pode ser vazio, mas é um número finito de pontos. E contávamos, simplesmente. Contávamos levando em conta a orientação. Ou seja, com um sinal, dependendo se G, né? Então temos G menos 1 de X, P1, PR, como X é um valor regular, G é a diferencial é um isomorfismo, então os espaços tangentes têm a mesma dimensão, portanto, existe uma vizinhança ao redor de cada um desses PI, tal que G é um diffeomorfismo com a imagem. Esse diffeomorfismo pode preservar ou reverter a orientação. Se preserva, damos sinal mais 1, se reverte, damos o sinal menos 1. Então, o grau de G era a soma dos sinais de PI igual a 1 até R. ¿Sí? Número inteiro. Ok? Nós provamos esse teorema. Com o qual começa a teoria do grau, né? O estudo desse invariante é muito importante. Muito bem, então eu estou afirmando que vale isto, e para isso eu vou usar isso que está aqui. Sim? Então, como é que eu faço? Bom, o que eu vou fazer, aqui estão as duas bolinhas, então. Sim? Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Imaginem que Rn mais 1 é feito de borracha. Eu aperto aqui na bolinha essa e eu deslizo para o outro lado. Sim? Até essa bolinha coincidir com essa. Está claro? Isso é uma homotopia. Em outras palavras, calcular W de P é a mesma coisa que calcular W de Q, mas em vez de com esta M que está aqui. Concordam? Então, eu posso esquecer do P e trabalhar com a mesma bolinha aqui. O que estou querendo dizer, então, é que vamos colocar M aqui, vamos chamar de M' a M, só que neste pedaço eu substituo por M'. Sim? Então, W em P para M é a mesma coisa que W em Q para M'. Certo? Está claro? Então, podemos esquecer de P. E o que estamos querendo comparar, então, é isto com... Estamos querendo comparar isto com isto. Mas aí é claro o que eu falei, né? Porque peguem agora X aqui. X, os conjuntos de valores regulares é aberto e denso. Eu posso pegar onde eu quiser, o X é meu. Então eu pego o X aqui. Sim? Então, observem que
Y leva todos esses pontos que andam por aqui, né? Por exemplo, aqui está a bola centrada em Q. ¿Sí? Então, estamos fazendo uma projeção. Né? Este ponto vai parar aqui, este ponto vai parar aqui, e por aqui está X. Aqui, este ponto vai parar aqui. Então, aqui estaria P1. ¿Sí? E tem mais. Agora, M e M' coincidem em todas partes, menos nesse segmento azul. ¿Né? Que para M' é azul e para M é laranja. Agora. Então, observem que X, a pré-imagem de X, é um monte de pontos por aqui, mas não tem nenhuma pré-imagem de X nesse segmento laranja, porque o segmento laranja projeta deste lado da bola. Mas para azul, tem um ponto, um único ponto, que é projetado em X. Então, o que estou dizendo é que para M, a pré-imagem de X contém um ponto menos que para M'. São os mesmos pontos fora desta região, mas nesta região X projeta desde aqui para azul e não projeta ninguém da laranja. Então, em outras palavras, G, vou escrever G que depende de M, assim como escrevi W que depende de M. G menos 1 de X é certo conjunto P1, PR, e por outro lado, G menos 1 de M' de X é os mesmos P1, PR, mais um P0, que é quem está aqui. Bom, agora usem isto, né? A G, as duas G, fora desta região são a mesma. Sim? Então, esses sinais são todos os mesmos para esses primeiros pontos. A questão é que essa tem uma a mais. Em outras palavras, o que acabamos de ver é que WM' em Q é igual a WM de Q mais o sinal de P0. Sim? Mas isto é mais ou menos 1. Ok? Então isso mostra que em lados opostos, localmente, da nossa variedade, temos graus diferentes. Em particular, não podem estar na mesma componente com X. ¿Sí? Porque W é constante em cada componente com X. Então, pelo menos temos duas componentes com X. ¿Sí? Então, em particular, o número de componentes conexas é maior ou igual a 2. Componentes conexas de Rn mais 1 menos Mn. ¿Sí? Está claro? Muito bem. O que eu vou fazer agora vai ser remover isto. Bom, obviamente, isto já não faz mais sentido. Né? Não temos mais orientação. Isso não faz sentido. Sim? Então, não podemos falar de grau, não temos mais isto. Pelo menos não nesse sentido. Mas, observem que eu ainda posso projetar. Isto, este truque que eu fiz aqui, de projetar, faz sentido. Ou seja, não faz sentido o grau de G, mas sim faz sentido G. Temos G.
isso que está aqui, o que nós fizemos aqui, ainda faz sentido. Sim? Claro, aqui não sabemos quem é este mais ou menos 1, mas é o mais ou menos 1. É um a mais ou um a menos no número de elementos que temos aqui. Em outras palavras, vocês não podem falar disto, mas vocês têm o número de elementos na pré-imagem. Isso a gente tem. Então, o que isso diz? Vocês não podem falar de mais ou menos 1, vocês não podem somar com sinal, mas o que vocês sim podem fazer é falar de esse número módulo 2. Ou seja, vamos a um espaço onde mais 1 é igual a menos 1. Então isso passa a ter sentido. Esse espaço é Z2. Certo? Em outras palavras, eu não defino assim, mas eu defino isto como o número, o cardinal, da pré-imagem de um valor regular. Módulo 2. Isso sim está bem definido. Sim? É o winning number módulo 2, que a gente usa quando a coisa não é orientada. Agora, vocês dizem, bom, mas isso tem muito pouca informação. São duas possibilidades, ou é 0 ou é 1. Mas isso que está aqui ainda vale. Não como mais ou menos 1, mas sim botando um diferente aqui. Ou seja, W atinge 2 valores, pelo menos. O fato de ser constante em cada componente conexa ainda funciona, pelo mesmo motivo. Então, o que isso diz é que o número de componentes conexas é maior ou igual a 2, mesmo que não seja orientável. Sim? Porque se tivesse uma componente conexa, então W seria constante e acabamos de ver que não é. Muito bem. Então, isto vale mesmo se M não for orientável. Ok? Muito bem. Isso é tudo que precisamos para provar o teorema de Jordan. Teorema de Jordan. Teorema de Jordan, em geral, o teorema de Jordan se entende para curvas planas, mas vale para subvariedades em Rn mais 1. Então, seja M dentro de Rn mais 1 mergulhada compacta conexa y mergulhada. ¿Sí? Então, M é orientável R n mais 1, quando a gente remove M, tem exatamente
duas componentes conexas, uma limitada e a outra não, e M é o bordo de cada uma. Tá? Então, como a gente demonstra isso? E a gente vai demonstrar utilizando isso. Lembrem que nós calculamos as cohomologias de De Haen para todas as variedades desde que seja o último grau, né? Compacta, não compacta, orientável, não orientável. Né? Nós sabemos tudo sobre isso. Né? Fato conexo ou não conexo. Então, vamos pegar isto no último grau. Né? Então, o que temos? Temos Hn com suporte compacto de eje n mais 1 menos m. Isto aqui é uma variedade aberta, não compacta, de dimensão n mais 1. ¿Sí? Isto vai parar em Hn C de Mn não, o que estou falando? Não, isso aqui é Rn, né? Aqui M, eu devia ter chamado de N a M aí, né? M é Rn mais 1 e a M de lá é a N daqui. Né? Aqui então é Hn de M. Esta é a que a gente sabe, ¿sí? Sempre. Agora é Hn mais 1 Hn mais 1 com suporte compacto de eje N mais 1 sem M e agora seria Hn mais 1 de M que tem dimensão N, aliás, não, desculpa, Hn mais 1 com suporte compacto de Rn, né? Me confundo a CM com... E agora sim, Hn mais 1 de M, que é zero. Certo? Bom, nós calculamos esta. ¿Sí? E isto é zero também. ¿Sí? Isso fizemos na aula passada. Então, isto é zero. Certo? Agora, Rn é orientável, isso, portanto, e conexa. Isso, portanto, é R. Isso aqui é zero, né?
Isso aqui também é orientável, né? Portanto, isso é orientável. Isso aqui, portanto, tem alguma coisa que não está bem. Fiz alguma bobagem. Ah, é verdade, é isso mesmo. Isso é justamente, né? É isso mesmo. Isso que está aqui é R ao número de componentes conexas. Certo? Então vamos chamar de R ao número de componentes conexas de R n mais 1 menos M. Então, isto é isso. Sim? Sabemos, por causa disto, que é maior ou igual a 2. Sim? Então, isso é maior ou igual a 2. Por outro lado, temos uma sequência exata limitada, né? Então tem aquele teorema que provamos, o teorema de dimensão, né? Que a soma das dimensões alternadas é zero, né? Então, a dimensão esta menos R, que é a dimensão deste, mais 1 tem que ser zero. Sim? Ou seja, isto é zero. Em outras palavras, esta dimensão é R menos 1. Que é maior ou igual a 1. Portanto, não é zero. Sim? Isso automaticamente diz, mas M é conexa e compacta. Então, isto tem dois valores possíveis. Ou é 0 ou é 1. É 0 se M não é orientável e é 1 se M é orientável. Mas isto é maior ou igual a 1. Portanto, M é orientável e isto é 1. Sim? Então, isso implica M orientável. Aqui estou usando dois teoremas, né? Que dizem exatamente quanto vale isto para variedades compactas, ¿sí? E conexas. M orientável, R é 2 e o restante já provamos. Por quê? Bom, então tem duas componentes conexas, que uma é limitada e outra não, é óbvio porque M é compacta. M está dentro de alguma bola, necessariamente. Então, uma componente conexa é o que está fora da... Tem que conter o que está fora da bola, e a outra tem que estar dentro da bola. Então, uma é limitada e a outra não. E que M é o bordo de cada uma, segue por isto. Em outras palavras, de um lado de M tem que ser uma componente conexa e do outro lado tem que ser outra. ¿Sí? Por este argumento. Logo, M tem que ser o bordo de cada componente conexa. Observen que, na verdade, tudo segue daqui. Com isso sai tudo.
Então a gente poderia ter enunciado o teorema de Jordan sem colocar toda esta baboseira e simplesmente dizer M orientável. Okay. O demais, o restante segue como corolário. Então isso acaba com o teorema. Corolário, óbvio, se M não é orientável, não pode ter um mergulho como hipersuperfície do eje N. Corolário. Se MN é compacta e não orientável, então não existe mergulho de M em eje N mais 1. Só por causa da orientabilidade. Observen que nós provamos que M sempre tem um mergulho em eje 2N. ¿Sí? De fato, provamos para 2N mais 1. Mas vale para 2N. ¿Sí? Teorema de Whitney, que nós provamos. Então, tem que ter um mergulho em eje 2N, mas não em eje N mais 1. Caso particular, em particular, o plano projetivo é não orientável, tem dimensão 2, portanto não tem um mergulho em eje 3. Não pode ser colocado em eje 3 com um mergulho. Observen que pode ser colocado em eje 4, mas não em eje 3. Em eje 4, pero o teorema de Whitney generalizado, né, com um a mais. Mas nós mostramos que o teorema de Whitney vale para imersões. Eje P2 tem uma imersão em eje 3, mas não um mergulho. Da mesma maneira, a garrafa de Klein que o outro quociente do toro não orientável, além de RP2, é a garrafa de Klein. Ele também, por ser não orientável, não tem um mergulho em R3. E tem em R4. Só por causa da não orientabilidade. Está claro? Alguma pergunta? Se entendeu bem? Bonito, né? Observem que nossa aplicação foi bem fraca, né? Olhem como usamos cohomologia de uma maneira bem relaxada, bem apenas para calcular uma dimensão, né? Para estimar uma dimensão. Muito bem. Então, esse é o teorema de Jordan, né? Acho que disso eu não queria falar mais nada. Deixem eu confirmar. Se o celular quiser voltar à vida, aí está. Muito bem. Faça esses exercícios do Windy Number
que são bem importantes. Formalizem o que eu falei bem, né? De que são homotópicas, que o winning number é constante em cada componente conexa. Entendam bem isso. Isso é importante. Muito bem. Então, vamos voltar um pouquinho aqui à nossa fábrica, né? Sequência exata curta de complexo, sequência exata longa em homologia ou comologia, né? Nós provamos esses 3 teoremas simplesmente como aplicação disso que está aqui, né? Agora vamos provar mais um, né? Só que agora vamos sair do mundo diferenciável e vamos ver que vamos provar o teorema de graça, né? Que já temos provado o teorema. Lembrem quando nós falamos de integração, né? Eu dei integração de 2 maneiras diferentes, né? Integrar em variedades orientáveis, mas também a gente viu integrar sobre cadeias. Sim? Vamos lembrar um pouquinho o que é isso, né? Então, pegamos C, uma aplicação de um K-simplex, sim? Então, esse K-simplex, como definimos quando falamos de característica de Euler, não? Então, temos o conjunto das funções diferenciáveis de K-simplex dentro da nossa variedade M. ¿Sí? Que de propósito não estou colocando a dimensão, né? É relevante a dimensão de M. O que importa é este K. Então, o conjunto dessas aplicações diferenciáveis. Então, uma vez que temos isto, aqui estamos orientando R n mais 1 e, em particular, todos os K-simplex com orientação usual de Rn. E, portanto, para cada o conjunto, essas aplicações se chamam simplex singulares. Esse conjunto é o conjunto simplex singulares. Então, para cada bom, agora, então, nós podemos pegar combinações lineares. Estou repetindo o que eu fiz quando falamos do teorema de Stokes. Então, defino o módulo livre sobre os simplex singulares, né? Eu fiz para cubos, sim? Mas é exatamente o mesmo para simplex e é mais conveniente agora. Mas a prova é a mesma, o teorema de Stokes vale igual. Então, temos os simplex singulares e nós geramos um módulo livre, né, com coeficientes inteiros sobre os simplex singulares. Então, eu posso fazer coisas como 3C1 menos 2C2 mais 5 C3, né? Onde C1, C2 e C3 são simplex singulares, né? Cada elemento, isso que está aqui, é uma base do módulo, né? Chamado as K-cadeias de M, né? Então, agora, que são esses coeficientes? Bom, a gente pegou números inteiros, mas poderíamos ter pego números reais. Ou Z2. De fato, qualquer grupo abeliano. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, não tem nenhuma diferença, são somas formais. Então, qualquer conjunto de coeficientes serve.
Então, em vez de 3, 2 e 5, posso colocar A1, A2 e A3 com AI. Não no Atlas. Num certo grupo abeliano. Pensem, o que vai nos interessar são os números reais. Mas podem fazer com qualquer grupo abeliano. Então, isso aqui é uma base, isso aqui são os coeficientes num grupo abeliano. Então, temos as k-cadeias, que são as somas formais, né, desse tipo. Então, é o módulo. Quando A é um anel, isso aqui é um módulo livre, com base os simplex singulares. K-cadeias em M, que denotamos assim. Vou colocar embaixo. ¿Sí? Agora aqui temos o operador de bordo, que se define igual que para cubos. ¿No? Temos o operador de bordo, que vai das k cadeias em M, nas k-1 cadeias em M, e é simplesmente a gente pega o bordo de um simplex, isso aqui se é um simplex singular, defino para simplex singular e estendo por linearidade. ¿Sí? Isso aqui é simplesmente a soma de menos 1 elevado a i e igual a 0 até k de C restrito à fase iésima. Eu estou pegando Rn com uma base ordenada. E1, E2, E3. Isso nos permite eliminar, pegar a fase iésima e simplesmente considerar o xi como zero. Lembrem que isto era o x1, x0, xk em RK mais 1, tal que a soma de xi é 1 e xi maior ou igual a 0. Isso aqui é o K simplex. Sim? Então eu posso colocar aqui o J. Então eu posso colocar xi igual a 0 e tenho o K-1 simplex que forma a iésima fase do simplex C. Né? Então, esse é o operador de bordo nas k-cadeias e exatamente a mesma conta que nós fizemos mostra que vale isso. ¿Sí? Isso que nós fizemos quando vimos teorema de Stokes. Só para relembrar vocês, graças a isto, agora a gente podia fazer o seguinte, podia falar de, então, pegamos uma alfa em CK, pegamos uma ômega em uma K-forma em M e podíamos falar disto. Lembrem, a definição disto era simplesmente
usamos o teorema de mudança de variáveis na definição. Como definição. Muito bem. Então, assim que nós tínhamos estudado integração. Né? Mas, não quero falar agora disto, vamos falar nas próximas aulas disto, mas como era o teorema de Stokes? O teorema de Stokes dizia que, de fato, que valia isso. ¿Sí? Onde aqui sigma é uma K-1 forma. Certo? Isso era o teorema de Stokes para cadeias. E a demonstração era, na verdade, a que a gente fez. O que a gente provou, na verdade, foi isto. Quando provamos a outra versão do teorema de Stokes, o que nós provamos foi, na verdade, isto. De novo, fizemos para cubos e não para simplex, mas é a mesma coisa. Muito bem. Agora, se concentrem nisto. Não? Então, o que temos? Temos as K-cadeias de M e aqui os operadores de bordo. ¿Sí? Bom, mas isso que está aqui é dizer que aquilo é um complexo. ¿Sí? Só que observen que os índices descem. Para diferenciar, os índices sobem. Os índices descem. Por isso que isto é um complexo de cadeias, não de cocadeias. É um complexo observen que é só um nome, né? Nós já provamos que era um complexo. Nós provamos que era um complexo de cadeias quando provamos o teorema de Stokes. Que provamos isto. Dizer que é um complexo de cadeias é dizer isto. Nada, mais nada. Só é um nome. A gente colocou um nome. Um nome para quê? E para poder falar disto, desta maneira. Então temos um complexo de cadeias. E, portanto, temos as... pelo mesmo motivo que para diferenciar exterior, temos os quocientes. Imagem dividido núcleo. Né? Claro que aqui eu posso escrever K mais 1, K menos 1, só para dizer de onde a onde vai. Né? Mas você vê como é conveniente não colocar o índice. Né? Melhora as notações, senão fica toda uma salada ilegível. Né? Então, o que podemos fazer é pegar, como vale isto, a imagem desta está contida no núcleo desta e, portanto, eu posso fazer o núcleo desta dividido a imagem desta. Esta é, claro, a homologia de M. Essa se chama a homologia singular de M. Então, isso aqui é a homologia ¿Sí? De novo, isso é só um nome para uma coisa que a gente já conhecia. ¿Sí? Tudo aquilo está aqui. Só. Isso é o único que interessa. ¿Sí? Observen que, se, na verdade, a homologia depende de A.
E esse é o motivo pelo qual a gente escolhe diferentes A. Porque para cada A tem informação diferente. E isso é bacana, porque então vocês podem obter informações diferentes mudando o A. Isso é o que vocês não podem fazer com a cohomologia de Ham. A cohomologia de Ham os coeficientes são reais. Porque não tem coeficientes. Foi todo definido com formas. Não foi definido desta maneira. Não pegamos nenhum módulo livre, pegamos as formas. Aí os coeficientes são reais. Mas então, na verdade, aqui tem um A. Que a gente não vai escrever também para que não fique com tantas. A que mais informação tem, em geral, é pegando A como os números inteiros, de fato. E isso é curioso, né? As outras, de uma maneira ou de outra, podem se deduzir a partir da cohomologia com números inteiros. Aí você pergunta, então por que não faz com números inteiros e pronto? Porque às vezes a cohomologia com números inteiros não é fácil de calcular. E a cohomologia com outros coeficientes, sim é fácil de calcular. Certo? Estão conseguindo ver o quadro? Não? Ixi. Agora? Ok. Sim, então por isso que a gente usa diferentes coeficientes. Porque se bem os números inteiros são os mais poderosos, né, os que têm mais informação, mas muitas vezes é incalculável a homologia com coeficientes inteiros, e é muito fácil calcular a homologia com coeficientes C2, por exemplo. Então, pelo menos tem uma informação com C2. É por isso que a gente faz. Mas esqueçam desses coeficientes, não vão interessar para nós para nada. O que vai interessar é só pegando A com os números reais. Muito bem, então isso é o que se chama de homologia singular de M. Isso que está aqui são os ciclos, os K-ciclos. E esses são os K-bordos. Lembrem que eram cociclos e cobordos para cohomologia. Aqui é ciclos e bordos para homologia. Mas formalmente a única coisa que interessa, que distingue uma da outra, é se os índices sobem ou se os índices descem. Se o operador de bordo que vocês usam faz cair ou subir os índices. Quando trabalhamos em cohomologia, usamos sempre subíndices, todos subíndices em todos lados. Quando falamos de cohomologia, usamos superíndices. Mas é uma convenção, simplesmente. Observem que o K está embaixo, né? Enquanto aqui o K está em cima. Esta é a cohomologia de de Ham, esta é a homologia singular. Então vocês, agora aqui a pergunta, né? Nossa fábrica, isso que está aqui, foi provado para complexos. Qualquer complexo. ¿Sí? Em particular, para este. Ou seja, esse teorema, isso que está aqui, vale para homologia em particular. Se vocês conseguem uma sequência curta de complexos em homologia, vocês conseguem uma sequência longa em homologia. Desculpe, se vocês conseguem uma sequência exata curta de complexos, para cadeias vão ter uma sequência longa de cohomologia. Sim? E cadê? Foi muito fácil para a cohomologia de Ham. Então, vamos tentar fazer a mesma coisa. Lembrem que para esses teoremas que estão aqui, foram conseguidos com as funções mais
óbvias que existem, as restrições e as extensões. Bom, vamos fazer o mesmo. Então, o que temos? Temos M, escrevemos como U união V. Então, temos, claro, as K cadeias em U, as K cadeias em V, as K cadeias em U união V e as K cadeias em U interseção V. Exatamente porque são variedades, mais nada. Agora, que função boba relaciona todas elas? A inclusão. Se eu tenho aqui esses abertos, a interseção contido aqui e este contido aqui. Se eu tenho I, por exemplo, de U em M, e eu tenho uma cadeia em U, o que é uma cadeia em U? É uma soma formal de simplex singulares. Cada simplex singular é uma função de um simplex no meu troço. Ou seja, um elemento aqui, um elemento alfa aqui, U, o que é? É uma soma de AI, CI, onde cada um destes, CI, então, vai do késimo simplex em U. Mas U está contido em M. Eu posso compor. Certo? Então, a simples composição... Cuidado, porque alfa não é uma função. Alfa é uma soma formal. Sim? Então, na verdade, a gente escreve assim. O que é isto? Isto nada mais é, eu defino isto como a soma de AI I composto com C. Vamos colocar aqui um J para não ter tantas. E isso então cai em M. Sim? Bom, então aqui J. Agora sim, eu defino esta por isso. É o mais próximo da composição. Não podem compor isto porque isto não é uma função. É uma soma formal. Mas isto então é uma soma formal de elementos de ΔK em M. Então é uma K cadeia. Em M. Opa! Então, se alguma coisa funciona, tem que ser isso. Então, o que vocês fazem é o seguinte. Bom, então, é a inclusão que serve. Então, o que temos? Temos CK de U interseção V está dentro de CK de U e dentro de CK de V. Portanto, tem uma aplicação natural de isso aqui. Sim? Aqui se eu coloco, se esta é esta inclusão de U, né? Então aqui seria a inclusão de U. Observem que a estrelinha agora está embaixo, porque é homologia, a outra é comologia. Vai ser notação. Então, esta aplicação nada mais é do que a aplicação IU e V. E daqui, bom, eu agora posso fazer IM, não,
o que acontece é que seria IU de U a M, né? Então deixem escrever isto assim, para indicar de onde a onde vai. Então aqui seria, na verdade, IU interseção V para U e U interseção V para V. Sim? Estou omitindo esta estrelinha também para não... Bom, e daqui, bom, U está dentro de M, então eu posso fazer IUM do primeiro menos IUM do segundo. Observen que estamos fazendo o mesmo que fizemos para a cohomologia de Ham. Esto pega uma cadeia em U e dá uma cadeia em M. Esto dá uma cadeia em V e dá uma cadeia em M. São duas cadeias em M e posso pegar a combinação linear S. E isso então é uma cadeia em M. Sim? Então, o natural é ver o que acontece com esta sequência. Se essa sequência for exata, acabou. Por causa de este teorema, temos uma sequência longa em cohomologia. Bom, então vamos ver. É tão fácil quanto a outra. Então, temos uma cadeia em U interseção V. Eu quero ver que esta aplicação é injetiva, para ver que essa está aqui. Bom, então o que quer dizer isso? Bom, é uma... Suponha que alguém venha a zero aqui. O que quer dizer? Bom, quer dizer em particular que quando componho com esta para U, dá zero, dá a cadeia nula. Bom, mas a única forma que compor uma cadeia via inclusão de uma cadeia nula é se a cadeia original era nula. Igual que no caso de cohomologia de Ham. Né? Então esta que está aqui é obviamente injetiva, porque já esta é injetiva. Então a imagem de esta está contida no núcleo de esta. Claro, por quê? Porque se eu tenho aqui uma alfa, e eu simplesmente faço a inclusão, considero ela como uma cadeia em U e uma cadeia em V, o que vou ter é isto. Só que agora alfa consideradas como cadeias em U e cadeias em V. Não se confundam com a presença destas funções. É simplesmente a inclusão, é considerar, ver isto como uma cadeia em U em vez de uma cadeia na interseção. Bom, mas a imagem destas duas cadeias está na interseção de U e V. Né? Quando eu subtraio, né, o que é então quando eu calculo este mapa nesta cadeia? É pegar, aqui U interseção V em U, V interseção U em V. Né? Então isto vai parar, então alfa vem aqui, e esta vai parar onde? Em IUM composto com IU interseção V de U de alfa menos IU e V M composto com IV de U interseção V de alfa. Mas de novo, isso aqui é a inclusão de U interseção V em U e esta inclusão de U em M. Então esta composição é a inclusão de U interseção V em M, que é a mesma que esta. Ou seja, isto é U interseção V em M de alfa menos I U interseção V em M de alfa, que é zero. Sim? Então, a imagem desta está contida no núcleo desta.
Bom, mas o que quer dizer que alguém está no núcleo de esta? O que quer dizer que... Então, peguem sigma mi aqui e suponham que está no núcleo desse. Então, o que sabemos? Sabemos que I de U, então pegamos sigma uma K cadeia em U, mi uma K cadeia em V, e o que estamos dizendo é que IUM de sigma menos IVM de mi é zero. Ou isto. Sim? Mas a imagem desta cadeia está em V. Embora a imagem vai cair em M, como função e como cada um desses simplex cai em V. Por outro lado, a imagem dos simplex que formam essa cadeia cai em U. A única possibilidade que isto seja igual a isto é que exista uma cadeia na interseção que coincida com essas duas. Sim? Então, observem como é parecido com o que nós já tínhamos feito para a cohomologia de Ham. Né? Então, existe uma ômega, uma K cadeia em U interseção V, tal que esta é I U interseção V de M de sigma, de ômega, e este é I U interseção V de M de ômega. Sim? Bom, mas isto é exatamente o que diz aqui. É escrever, por causa dessas composições, de que esta composição é esta e esta composição é esta, isso é dizer que esta cadeia que está aqui é a imagem não, isto é dizer então que sigma, né, isso implica que sigma é I U interseção V de U de ômega e mi é I V U interseção V de ômega, por causa destas propriedades. Sim? Bom, mas a isso é dizer que sigma mi é a imagem de ômega por esta aplicação. Certo? Então é exata aqui e é exata aqui. Bom, mas a imagem deste está no núcleo deste. O núcleo deste é tudo. Né? Então, não temos nada para ver sobre a imagem estar contida no núcleo. Mas queremos ver que é igual. E agora temos um problema. Quem é o núcleo desta? É tudo. Todas as K cadeias. Qual é a imagem de esta? Bom, são as K cadeias que se decompõem como uma soma de uma cadeia em U e uma cadeia em V. Mas nem toda cadeia em M se decompõe. Certo? U, V. Vou pegar, de fato, mais do que uma cadeia. Vou pegar um simplex singular, que é a imagem de um triângulo aqui. Certo? Isso é um simplex na união. Mas esse não se escreve como soma de outro simplex. Se escreveria
se eu dividisse esse triângulo, mas se eu dividir o triângulo, já não é o triângulo dividido. Então, o que se faz aqui é um truque que, em essência, é parecido com o truque que nós usamos aqui. Ou seja, a sequência não é exata. Não tem como consertar, não é exata. Mas a gente substitui por outro complexo. E aí sim é exato. E depois se prova que os complexos, que as cohomologias são isomorfas. Qual é o complexo que temos que pegar aqui? O complexo das cadeias que se escrevem como soma de cadeias em U e cadeias em V. A solução covarde é sempre a melhor solução. Isso se escreve assim. É uma notação. Sim? São as cadeias que se escrevem como soma de cadeias em U e cadeias em V. E agora, obviamente, sim é exato. Obviamente, sim é exato. E temos a sequência longa em homologia. Tão simples quanto antes. Trivial. Não temos que pensar. As coisas são óbvias. Olhem o que escrevi. Não escrevi nada, porque é óbvio. É tudo óbvio. Muito bem. E o que acontece? Então, logo, temos uma sequência longa em homologia. Aqui também é uma notação. É o correspondente, né? Só que aqui, em vez de subir, desce, né? Então, como se conserta isso? Se conserta, pois, provando de que isto é isomorfo a isto. Isso é mais trabalho do que nós. Para nós foi relativamente simples. Pegamos aqueles abertos, né? Aquelas vizinhanças tubulares que colapsaram, então ficava simples. Aqui não é tão simples. Por quê? Porque vocês têm que provar que são. Vocês usam. Lembram que quando nós provamos que o pullback era de duas aplicações homotópicas, era igual em cohomologia. Nós provamos isso construindo uma função. Sim? Uma função e usamos uma integral estranha, né? E deu, e funcionou e tá. Essa é a vantagem uma das vantagens da cohomologia de Ham. Essa função que se chama homotopia de cadeias, dada explicitamente, bonitinha, uma formulinha, e aí vocês testam e funciona tudo direitinho, muito simples. Aqui não é tão simples. Porque aqui não tem integral, não tem diferencial, não tem nada disso. Observem que o que estamos fazendo, na verdade, vale... para falar do teorema de Stokes, precisamos que estas funções, que as cadeias sejam diferenciáveis. Sim? Porque precisamos pegar um pullback. Mas tudo que está aqui não precisa que as cadeias sejam diferenciáveis, basta que sejam contínuas. Tudo que está aí vale para espaços topológicos. Essa construção é puramente topológica, o que aumenta a beleza dela. Não precisam de uma estrutura diferenciada. Para o teorema de Stokes, sim, precisam que sejam diferenciáveis, mas se não, vale para o mundo contínuo. A homologia é um objeto do mundo contínuo. E como é que se faz isso? Se faz subdividindo. Existe uma maneira de subdividir um simplex em subsimplex, que se chama de composição baricêntrica. Você pega em cada centro, né? Aqui, vamos fazer aqui.
vocês têm um simplex, vocês pegam o centro de cada subsimplex e acrescentam arestas. Isso se chama decomposição baricêntrica do simplex. Aí vocês subdividiram o simplex em subsimplex. Sim? O que acontece é que, bom, pode ser que a subdivisão baricêntrica de este não alcance para colocar o simplex ou em U ou em V. Mas o que acontece é que vocês podem continuar. Podem fazer mais uma divisão baricêntrica aqui. E continuar. O diâmetro desses triangulinhos vai para zero. Isso faz com que qualquer simplex em U união V possa se escrever, ou possa se subdividir com uma subdivisão baricêntrica. Nesse caso particular, que eu escrevi aqui, para este simplex, a primeira subdivisão já funciona. Se vocês olham, cada subsimplex, deixem eu escrever em azul, cada subsimplex azul ou está em U ou está em V. Pode ser que esteja em U interseção V, mas ou está em U ou está em V. Sim? Então, o que vocês fazem agora é criar uma homotopia de cadeias parecida com a que nós criamos para diferencial de formas, mostrando que, na verdade, existe uma maneira de deformar uma na outra, uma homotopia de uma na outra, o que mostra que esses dois espaços são isomorfos. Essa construção dessa homotopia é delicada. Não é complicada, mas é delicada. Vocês, por exemplo, precisam provar que, primeiro, que a decomposição baricêntrica, todos os triângulos, o diâmetro vai para zero. Ou que, sim, deve ser, mas, bom, tem que provar isso para dimensão qualquer. Então, tem um monte de... Isso não é difícil, mas tem um monte de detalhes e a construção é longa. Mas não importa qual é a construção. O que importa é que nós caímos no mesmo problema daqui, que é quase exata, mas tem um pequeno detalhe, e aí vocês precisam consertar esse detalhe. Nós consertamos com vizinhanças tubulares, aqui com decomposição baricêntrica. Não importa. Não importa qual. O importante é que, se a sequência exata que vocês pegaram não serve, não chorem, não desesperem, porque talvez dê para consertar. Tem que pensar o que estou perdendo, o que estou ganhando, por que não é exata, onde é que está falhando realmente. E se vocês pensam nisto, tá tudo bem, um simplex não é uma soma de dois, mas de alguma maneira eu posso escrever um simplex como soma de outro simplex, se eu dividir o simplex. Mas se eu dividir, eu não fico com o simplex original, fico com um simplex dividido. Tudo bem, então prova que essas duas coisas são isomorfas. E isso é um trabalho. Mas é isso que se faz. Se quem estiver interessado pode ler a prova disto no Hatcher. Isso é o domínio da topologia algébrica. O importante não é se é difícil, de novo, não é se é difícil ou se é fácil. O importante é o conceito, né? Vocês têm que conseguir sequências exatas curtas para ter sequências exatas longas em cohomologia ou em homologia. Em geral, funções triviais servem, como as inclusões, ou estender como zero. Mas às vezes tem pequenos detalhes que quase deu, mas não deu. Bom,
muitas vezes isso se conserva. Sim? Então, tudo que eu fiz, a gente já sabia, na verdade. A menos de coisas triviais, tudo é que o operador de borda ao quadrado é zero. E pegando estas aplicações, então, a menos deste detalhe técnico, não trivial, né, a gente obtém uma sequência longa em homologia de graça, com tudo que tínhamos feito. Né? Certo? Muito bem. Alguma pergunta? Ok. Então, continuamos na